Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, e por isso agradecemos a Deus. Mais uma vez agradecemos a Deus e temos que agradecer incessantemente, mesmo com as dificuldades, apesar das dificuldades pelas quais estamos passando ou estejamos passando, agradeçamos a Deus, porque as dificuldades, com certeza, são professoras na nossa vida para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso fortalecimento. Agradecemos a Jesus por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos, esses que nós denominamos como anjos de guarda, pelo amparo, pela proteção, pela assistência, pela companhia constante desses companheiros que não desistem de nós, que constantemente estão com uma disposição enorme em nos auxiliarem para que possamos sair do atoleiro onde tenhamos entrado por conta própria, através das nossas escolhas equivocadas ao longo da nossa trajetória. Mas como nós sabemos, estes companheiros, esses anjos de guarda, eles não fazem o que nós devemos fazer. Eles nos auxiliam, eles nos intuem, eles nos fortalecem, mas o trabalho de transformação, o esforço, tem que partir de nós mesmos. É só nós lembrarmos quando Jesus foi questionado sobre a salvação: Senhor, haverá os que se salvam? Gosto constantemente de lembrar esta frase para que possamos fortalecer em nós aquela ideia do trabalho, do esforço, porque Jesus nos fala, quando responde a este questionamento, fazei esforços. O auxílio sempre virá, o auxílio sempre estará à nossa disposição, desde que tenhamos da nossa parte aquele esforço, desde que façamos a nossa parte, oferecendo esse campo propício para que esses companheiros possam auxiliar. Igual conforme Jesus também nos fala: vinde a mim todos vós que sofreis, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Então Jesus, quando nos fala que eu vos aliviarei, Ele não nos promete carregar a nossa cruz. Ele não nos promete resolver os nossos problemas. Da mesma forma que Ele fala sobre a necessidade de fazermos esforços, Ele fala que aliviará as nossas dores, mas que para sair desta condição, através do nosso esforço constante. Como havíamos estudado agora há pouco do livro Calma, onde nos fala, nos mostra sobre aquelas situações de irritações que teimamos em carregar conosco, em agir sempre de forma desequilibrada em muitos momentos da nossa vida, e que só problemas nos trazem, problemas físicos, emocionais e espirituais. Aqui trouxemos para ampliarmos e continuarmos as nossas reflexões do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier e o espírito André Luiz, o capítulo 32, que tem como título Sinais. Então aqui ele nos fala de alguns sinais, ou de vários sinais de comportamentos nossos, que deixamos exteriorizar quem realmente já somos, ou seja, são os sinais exteriores em relação a nós, a nossa identidade espiritual. Então ele nos diz na primeira frase da seguinte maneira: sua conversação dirá das diretrizes que você acolheu na vida. Então aqui ele nos chama a atenção, e realmente é assim, que a nossa conversação vai nos dizer exatamente que tipo de escolha nós fizemos para a nossa vida. Se a nossa conversação, o nosso uso do verbo for constantemente
ou, na maioria das situações, na maioria dos momentos, de forma equilibrada para o bem, é sinal de que nós escolhemos um caminho de evolução, um caminho de iluminação, ou aquele caminho que nós conhecemos também de salvação. Então, façamos esforços para agirmos, conversarmos de forma equilibrada, sempre fazendo as melhores escolhas para a nossa vida. E aí ele nos diz ainda: suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Então aqui ele nos chama a atenção para aquele comportamento nosso nos momentos de dificuldades. Aí nós podemos imaginar aquela figura narrada lá no Evangelho do Cristo, quando ele, juntamente com os discípulos, estava sob o mar, em águas tempestuosas, em alta tempestade, quando os discípulos tentavam acordar Jesus, até que acordaram Jesus, porque eles estavam com medo que o barco afundasse. Então, neste caso aqui, o comportamento dos discípulos, via de regra, é o nosso comportamento, que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós entramos em desespero. Agora, aqueles que já adquiriram o equilíbrio necessário e suficiente, mesmo nesses momentos de dificuldades, ele vai agir com calma, com serenidade, com paciência. Assim agiu Jesus naquele momento. Assim agiu Jesus durante toda a sua trajetória por aqui, nos mostrando como fazer e nos mostrando que é possível fazer assim. E ele diz ainda: seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Então, através dos nossos gestos, as pessoas mais atentas vão conseguir identificar como está o nosso interior. Se nós observarmos uma pessoa que, mesmo que esteja fazendo um esforço danado para demonstrar em um determinado momento que está calma, mas os seus gestos, alguns gestos físicos, sejam na forma labial, nas mãos, nos pés, alguma parte do seu corpo vai denunciar que ele não está calmo como ele está tentando demonstrar. Mas pelo menos ele já está se esforçando, mas que possamos verdadeiramente alcançar essa condição de clima interior de tranquilidade, de clima interior de paz, de clima interior de harmonia com a lei do universo, que é de equilíbrio constante. E ele diz ainda: seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus impulsos. Quais são as zonas mentais ou quais são os campos que nós preferimos nos movimentar? Se os nossos impulsos são para o desequilíbrio, é sinal que nós nos encontramos nesta condição. Se os nossos impulsos são para o equilíbrio, é sinal que nós já estamos escolhendo melhor as nossas atitudes do dia a dia. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Todos nós, principalmente nós que nos classificamos como cristãos, nós acreditamos, como falamos no início, naquela figura do anjo de guarda, igual Paulo de Tarso nos fala, nos alerta, que jamais estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados de uma nuvem de testemunhas. Então, neste caso aí, os nossos pensamentos irão nos revelar quem são as nossas companhias. Se os nossos pensamentos estiverem sempre em turbilhão, sempre em desequilíbrio, é sinal de que nós não estamos elegendo boas companhias para a nossa vida. Porque bons espíritos, aqueles que realmente podem ser classificados como anjos na nossa vida, eles não vão nos sugerir pensamentos desequilibrados. Eles não vão nos sugerir pensamentos para o mal. Eles vão nos sugerir sempre pensamento de otimismo, de equilíbrio, para o bem. Mesmo que estejamos em momentos de dificuldade, eles vão nos ofertar boas energias para o nosso
reequilíbrio. Então, meditemos acerca desses nossos pensamentos, onde nós temos total liberdade, que é no nosso pensar, mas que, como nós sabemos, nós somos responsáveis por este pensar. E se estes companheiros agem na nossa vida na forma de inimigos, nos induzindo para a prática do mal, é porque nós ainda nos comprazemos na prática do mal, nós permitimos que eles ajam assim. Então, esses companheiros, amigos, verdadeiramente amigos, que nós denominamos como anjos de guarda, nos dizem que se queremos eleger a companhia dos bons espíritos, adotemos boas atitudes. Se não queremos que sejamos acompanhados por companheiros de atitudes não equilibradas, também que possamos eleger as boas companhias, porque as boas companhias vão fazer com que as más companhias não gostem de nós, que elas se afastem e procurem outros invigilantes para que eles possam influenciar na sua vida. E aí ele diz ainda o seguinte: suas leituras definem os seus sentimentos. É por isso que eles nos orientam também constantemente leituras edificantes, leituras que possam realmente nos edificar, que possam realmente nos esclarecer para a nossa caminhada. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. De que forma nós estamos tratando os outros? Igual a lição que nós estudamos no outro livro, Calma, nos falam também sobre isto, sobre o nosso comportamento. De que forma nós estamos nos comportando para com as outras criaturas? Porque este comportamento, esse trato pessoal vai revelar ou vai esclarecer às outras pessoas em que ponto ou até que ponto nós já caminhamos, nós já progredimos. E ele diz ainda: suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Então aqui ele fala das solicitações que nós poderíamos substituir por preces, porque essas solicitações também são preces. Que tipo de preces nós estamos fazendo? Que tipo de solicitações nós estamos fazendo? Será que está realmente lançando luz ou treva sobre os nossos objetivos? Já que, da mesma forma que os anjos de guarda nos auxiliam no atendimento das nossas preces para o bem, aqueles ignorantes, aqueles que nós ainda os denominamos como seres das trevas, ou que muitos ainda os classificam como demônios, eles também estão com disposição enorme de nos auxiliar nos nossos pedidos para o mal. Pensemos nisto também. E aí ele diz ainda, para encerrar: suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Suas opiniões, aqui ele coloca de uma forma geral, seja no meio pessoal, ali no campo pessoal, no campo profissional, no meio político, no meio científico, se você for da área, no meio religioso, em qualquer campo, a sua opinião vai revelar quem verdadeiramente você é, que lugar você ocupa. Você realmente está ocupando um lugar que quer auxiliar, ou é aquela fila enorme, simbolicamente falando, daqueles que só querem criticar os outros, que às vezes estão se esforçando em fazer alguma coisa certa, e criticando os outros também que não estão fazendo certo e fazendo errado, mas via de regra, quando nós nos ocupamos em criticar, nós não temos tempo para auxiliar. Então pensemos nisto também. E aí ele encerra dizendo o seguinte: seus dias são marcas no caminho evolutivo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, conforme ele nos fala, e havíamos dito anteriormente,
nas palavras de Paulo, uma multidão nos vigia, uma multidão nos acompanha. Uma multidão nos acompanha, seja na condição de encarnados, ou seja, no corpo físico, ou de desencarnados, fora do corpo físico. Mas o certo é que jamais, até mesmo naqueles momentos em que achamos que estamos agindo de forma muito escondida, não estamos assim tão escondidos, porque uma nuvem de testemunhas nos acompanham. E de que forma nós queremos retornar para casa? De que forma nós queremos retornar para o mundo espiritual? Ou será que realmente, como muitos ainda dizem, ir para o céu? Será que realmente nós estamos fazendo por merecer este céu? Realmente estamos, já que esse merecer o céu, exatamente aquele céu que tenhamos construído, realmente estamos construindo, trabalhando verdadeiramente para a construção deste céu que dizemos almejar? Que pensemos nisto em relação às nossas vibrações. Que tipo de vibrações nós estamos emitindo? Que sinais nós estamos dando para os que estão de forma exterior e também para o nosso interior? São sinais bons? Sinais de equilíbrio ou sinais de desequilíbrio? Que possamos nos esforçar, tendo como bússola Jesus de Nazaré, ouvindo o convite, como falamos no início, ouvindo aquele convite de Jesus, vinde a mim, e realmente fazendo esforço, todo o esforço necessário para irmos até Ele, fazendo transformações. Como Ele nos diz, fazei esforços para entrar pela porta estreita, que é a chamada porta da salvação ou da iluminação espiritual. Então, o esforço é nosso. Os esclarecimentos já estão aí e Ele, Jesus de Nazaré, o exemplificou, ou seja, os ensinamentos Ele exemplificou. Agora depende de nós fazermos esforços para seguirmos as suas pegadas de luz. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, muito obrigado a estes companheiros que sempre têm nos auxiliado em nossa trajetória. Recebam todos o nosso abraço, mesmo à distância, abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações.